Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos conhecer um pouco sobre o pensamento de Immanuel Kant, um filósofo fundamental para a gente entender o iluminismo. A gente vai falar aqui sobre a parte do pensamento dele ligada à epistemologia das ciências, através da obra A Crítica da Razão Pura. Bora lá! Immanuel Kant nasce em 1724 na Prússia. E uma curiosidade sobre ele é que ele nunca sai dessa cidade. Toda a sua formação acontece dentro dela, inclusive os seus estudos universitários. Aos 51 anos de idade, ele já é livre docente. E sua carreira é dividida em duas grandes partes. E a data de corte para essas partes é o ano de 1781. Se ele tivesse escrito só as obras antes de 1781, a gente provavelmente não ia estar falando dele nessa aula. Mas é por causa das obras que ele escreve depois de 1781 que ele se torna uma das maiores mentes que a nossa espécie já produziu. E bem, gente, o que está acontecendo até aqui, até antes de Kant no cenário da filosofia? Como a gente já viu, a gente tem Descartes dizendo que o pilar, que o fundamento do conhecimento humano vai ser o racionalismo, vai ser o uso da razão. Depois a gente viu o Locke, que está dizendo que não, que o fundamento do conhecimento vai ser as sensações, vai ser a nossa parte empírica. E aí a gente tem o Hume, que vai falar assim, eita, é o empirismo, só que o empirismo ele não garante pra gente uma possibilidade de conhecimento, uma possibilidade de antecipação do futuro, o que é muito importante para a ciência. A gente faz ciência para saber como as coisas acontecem e tentar antecipar o acontecimento delas, né? E aí o Hume vem e fala que não dá certo isso. Bom, temos então um grande problema aqui, né, uma grande dicotomia entre o racionalismo e o empirismo. E é isso que Kant vai procurar resolver. Então, nesse problema todo, nesse cenário todo, o que Kant vai fazer é investigar os limites da razão. Então é nesse aspecto que ele vai fazer uma crítica, uma investigação da razão pura, para tentar entender quais são os limites da utilização da razão, ok? Essa é a ideia fundamental dessa obra. Então, por que ele vai fazer isso? Nessa época, Newton tinha acabado de publicar os seus estudos sobre a gravitação universal e todo o pensamento newtoniano da física clássica. E isso teve um impacto filosófico muito grande. Então, o Kant está querendo entender se a metafísica, se a própria filosofia vai conseguir ter uma metodologia tão confiável quanto a física teve para explicar a realidade. Primeira coisa para a gente entender é a visão sobre nós, sobre o homem que Kant vai ter. Ele vai entender o sujeito, aquele que tem a ação do pensar, bem numa linha parecida com o Descartes, muito influenciada por Descartes, né? Antes do Hume, o Kant ele era praticamente um seguidor do Descartes. E essa influência continua em alguns pedaços do seu pensamento. Aqui é um deles, né? Então, o sujeito, eu penso, né? O eu penso para ele é uma intuição, nós somos uma autoconsciência. Então ele meio que resolve essa questão da definição do que é o ser consciente, aquele que vai pensar, utilizando o pensamento de Descartes lá do cogito ergo sum. Bom, e o que esse sujeito autoconsciente tem capacidade de fazer? Nós temos condição de emitir juízos conforme a nossa condição de percepção dos objetos. Isso aqui já é um negócio muito importante. Aqui o Kant está dizendo que as coisas elas não existem em si, mas que nós percebemos características das coisas que nós temos condição de perceber, tá? Então, por exemplo, uma condição básica que ele está falando para a gente conseguir perceber uma coisa é essa coisa existir na relação espaço-tempo, né? Então, para ele, tudo que a gente percebe é porque a gente consegue perceber dentro da nossa capacidade de sensibilidade que nós temos enquanto seres cognoscentes. Por exemplo, nosso espaço ele é quadridimensional. Então nós temos as 3 dimensões espaciais e a 4ª dimensão de tempo. A gente só consegue entender as coisas que obedecem a essas regras. Por isso que é muito estranho quando o pessoal da física fala assim, bom, imagina uma 5ª dimensão.
Como que seria imaginar essa quinta dimensão? E os físicos explicam isso pra gente e a gente fica meio... nossa, que estranho. E a sexta dimensão? E outras dimensões. Sai dessas condições de sensibilidade. Então, a gente não consegue perceber como seria de fato a vida num espaço que tenha mais de 3 dimensões espaciais, como é o caso do nosso. Isso é uma ideia. Outra coisa que parece que o Kant está antecipando. Claro que isso a gente vai saber depois dele, mas é só para a gente ilustrar essa questão da condição de percepção. Quando a gente pensa nos buracos negros, não sei se vocês já viram isso, os buracos negros eles vão ter um ponto que a matemática diz que existe, a gente nunca chegou lá, que se chama de singularidade. E nessa singularidade, as leis da física que a gente conhece fora do buraco negro, elas não fazem sentido. Os físicos vão fazendo cálculo, conseguem entender como é que funciona a gravidade do buraco negro, conseguem calcular o horizonte de eventos, conseguem até calcular a massa, o tamanho, conseguem fazer um monte de coisa pensando no buraco negro de fora. Mas quando eles põem a matemática que nós temos, que a humanidade tem, milenar, para funcionar dentro do buraco negro, a matemática não bate, a matemática não faz sentido. Então assim, aí tem uma outra questão que comprova esse pensamento de Kant. Nós temos condições para perceber os objetos. A condição mais básica, de acordo com ele, é a noção do espaço-tempo. As coisas precisam existir dentro do espaço-tempo. Tecnicamente, aqui ele está muito influenciado pelo Hume, que vai dizer, como a gente já estudou, que as coisas elas são o que nós percebemos delas. Essa é a grande influência de Hume para Kant nesse aspecto aqui. Então, potencialmente, eu posso ser alguma outra coisa além disso que vocês estão vendo. Eu posso ser outra coisa que vocês não têm capacidade de ver. E isso não faz com que eu deixe de ser isso que vocês não veem. Mas vocês não estão vendo porque eu posso ter algo aqui que vocês não têm a capacidade de ver. Sacaram? E eu posso ter essa realidade. Então esse é o foco de Kant. Ele está deslocando a centralidade do objeto, quando a gente acreditava que o objeto que está na nossa frente ele seria 100% cognoscível. Ele está falando que esse objeto que está na nossa frente não é 100% cognoscível e que é necessário, para entender um objeto, que nós implantemos um esquema, um ponto de vista nele, e é esse esquema e esse ponto de vista nele que de fato orienta a nossa percepção dos objetos. Então ele está deslocando o foco no observador, para o observador, tirando o foco do objeto. Isso é uma revolução dentro do pensamento filosófico e científico que Kant faz. Bom, mais uma vez que nós percebemos o objeto através dessas condições de sensibilidade, nós podemos emitir juízos, né, sobre esses objetos. Feita essa consideração, a gente consegue falar dos juízos. Os juízos são analíticos e sintéticos. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Os juízos analíticos. Quando o homem analisa é sinônimo de divide, os objetos dentro de suas próprias características. Né? Então assim, eu vou ter um objeto de estudo que eu quero entender, e aí eu vou pegar esse objeto em si e vou dividi-lo em partes, assim como Descartes também já fez lá no seu método, né? Ele faz a divisão, e tudo que eu aprendo sobre esse objeto é apenas um detalhamento do que ele é. Mas eu não adiciono nada novo nesse objeto, eu apenas quebro ele em pedaços menores, digamos assim, e entendo ele, eu explico ele, mas eu não aprendo nada além do que ele já mesmo me dizia o tempo todo, eu apenas não estava vendo. Né? Nesse aspecto, nos juízos analíticos, o predicado está contido no sujeito. Todas as coisas que eu vou aprender sobre esse objeto já estavam inerentemente aqui neles. Né? Por exemplo, eu dizer, todo corpo é extenso. Todo corpo é extenso. Eu tenho a palavra todo, que na verdade é uma generalização, tá? E eu tenho a ideia de extensão. Tudo isso está contido na minha capacidade de percepção. Para eu dizer que todo o corpo é extenso, primeiro eu tenho que saber o que é generalizar, para poder falar a palavra todo. Isso é uma coisa da minha cachola, isso é meu. Tá?
eu tenho que saber o que é extensão. Você não fala assim, por favor, eu quero um pouco de extensão aqui para mim, porque a minha caneta está curta, o meu óculos é pequeno, eu preciso aumentar a extensão do meu óculos, me dá um pouco de extensão para ele ficar mais extenso. Você não consegue fazer isso. A extensão em si, ela não existe, né? Ela é uma ideia. Então ela está contida dentro da gente que percebe um objeto, né? Nesse aspecto, o juízo analítico, ele não revela nada de novo para a gente. A gente consegue até entender melhor as coisas, mas ele não revela, nada de novo para a gente. O juízo analítico, então, ele é lógico. Aquela operação de entender o que é extensão, aquela operação de entender generalização, são recursos lógicos nossos, né? Ele é dedutivo e por isso o juízo analítico ele é sempre verdadeiro. Só que, repito, não oferece nada de conhecimento novo para a gente, porque só fala de uma maneira mais detalhada sobre coisas que os objetos já estavam dizendo para a gente o tempo todo. Antes de falar do próximo tipo de juízo, a gente precisa entender duas palavrinhas importantes. A palavrinha a priori e a palavrinha a posteriori. Quando eu falo a priori, eu estou falando de um conhecimento que vai ser produzido antes de eu experimentar, antes de eu ter informações recebidas pelos meus sentidos para o meu cérebro, né? Então, o a priori é o conhecimento plenamente racional, ok? E o a posteriori é o contrário, é o conhecimento que existe depois que eu recebi informações do material, da realidade que veio até a minha cachola pelos sentidos. Então, o jeito mais fácil de fazer essa adição de uma nova característica, de um novo conhecimento que eu vou ler a partir do objeto, é através do juízo a posteriori, ok? É isso que vai acontecer aqui, né? O juízo sintético a posteriori. Soma-se algo ao objeto, porém não universal e não necessário, pois é empírico. Quando eu tenho um juízo sintético, esse sintético significa que eu estou somando, que eu estou adicionando um conhecimento a uma percepção de um objeto tal que eu tenho, né? Eu vou falar de algo novo que está para além dele. O primeiro jeito que a gente tem para fazer isso é indo lá e constatando empiricamente, investigando melhor o objeto. Não só quebrando ele no juízo analítico. Primeiro até posso fazer o juízo analítico do objeto, não tem problema algum, mas depois eu posso procurar sinteticamente e olhando nele através dos sentidos, portanto a posteriori, tentar buscar uma característica nesse objeto, né? E aí temos essa ideia aqui, essa frase, eu tentei usar a mesma para ficar fácil da gente entender aqui, né? Este corpo é extenso. Quando eu falo este corpo, eu não estou falando todo. E todo significa operação mental. Tem a ideia da generalização. Este é empírico. Estou olhando aqui, ó, esse aqui. Esse, tá bom? Estou olhando esse. Este corpo, ok? O corpo é o que tem as condições de sensibilidade. Esse corpo precisa existir no espaço-tempo, que a gente falou antes, né? E é extenso. Então essa extensão, que é a síntese, é a minha percepção de um objeto em específico, tá? Legal, isso é novo. Eu examino o objeto que eu não sabia se tinha extensão e percebo a extensão dele. Legal, isso é um conhecimento novo sobre o objeto, né? Mas qual que é o problema desse juízo sintético a posteriori? Ele não vai ser universal e não vai ser necessário, porque é empírico. Eu estou falando deste corpo. Não necessariamente isso aqui vai se aplicar a outros qualquer corpo. Porque se eu fizer essa ideia, eu volto para esse juízo analítico, né? Então aqui eu tenho a novidade, mas eu também tenho um limite. Isso não vai ser legal. E o Kant vai um pouquinho mais além. Bom, aí o Kant vai propor um último juízo que vai ser o seu preferido, que vai ser para ele o novo jeito de se fazer ciência, o novo fundamento da ciência, portanto, que é o juízo sintético a priori. Então eu vou estar adicionando um conhecimento a partir do que eu tenho ali do objeto, do que eu leio do objeto, lembre-se disso, não do que o objeto me fala, mas do que eu leio do objeto. Esse é o caminho em Kant. Então eu adiciono uma complexidade, um novo conhecimento na leitura que eu tenho desse objeto, legal.
Só que eu não vou fazer essa adição empiricamente. Eu vou para esse objeto com uma categoria a priori. Então, na hora de eu ir olhar o objeto que eu quero conhecer, né, eu já vou ali pensando com uma coisa racional para procurar nesse objeto se esse objeto se encaixa naquilo que eu pensei. Esse é o movimento dele. Então vamos lá. Soma-se algo ao objeto que é universal e necessário. O que é o universal e necessário? É esse esquema racional que eu pensei antes. Esse esquema racional que eu pensei antes. E eu vou lá ver se ele se comprova, se ele encaixa. Pois é conhecido através de um esquema racional prévio. Então eu vou lá, pensei racionalmente, previamente, vou ao objeto e vejo se esse esquema racional que eu pensei antes, ele corresponde com a minha empiria, corresponde com a minha realidade. Se a resposta for sim, check, eu produzi um conhecimento novo, e além de produzir um conhecimento novo, que eu já tinha feito no a posteriori, além de produzir um conhecimento novo, eu vou também produzir um conhecimento que é novo, universal e necessário. E aí, golaço, super ciência feita, né? Então aqui um exemplo meio doido, percebo matéria, tudo aquilo que tem extensão. Então, eu tenho um conceito de matéria, como tudo aquilo que tem extensão, e eu vou sair na natureza o tempo todo procurando. Ah, tem extensão? Ah, é matéria. Tem extensão? Ah, é matéria. Tem extensão? É matéria. Bom, pode ser que em algum momento eu encontre algo que tem extensão e não seja matéria? Física quântica, será que explica isso? Bom, não sei. Perguntem lá para os professores de física, né? Mas eu vou com um esquema para a realidade. Gente, é por causa desse juízo sintético a priori que Kant cria, que nós temos a ciência funcionando do jeito que ela funciona até hoje. Claro, tem outras contribuições, mas isso aqui é o pilar da ciência contemporânea. A gente faz a nossa matemática, né? Pensem na teoria da relatividade. Einstein fez a matemática, certo? E aí depois, anos mais tarde, a gente consegue comprovar empiricamente que aquela regra matemática existe. É assim que a ciência funciona. Kant, tá? Aquela regra matemática foi pensada na cachola do Einstein, racionalmente, portanto, a priori, num segundo momento a gente vai com essas fórmulas, com essas equações, conseguimos tecnologia para fazer determinados experimentos empíricos, portanto, a posteriori. Vamos lá e fazemos a seguinte pergunta: as equações de Einstein estão corretas? E aí a empiria fala sim, no caso, geralmente fala sim, no caso do Einstein geralmente fala sim, ou então não, a empiria fala não. Eita, então vamos voltar à prancheta. E é esse movimento que a gente tem aqui que Kant indica como fundamental para o desenvolvimento da ciência. E aqui Kant é o cara responsável por acabar com aquela polêmica que a gente falou lá no início, entre Descartes e Locke, por exemplo, né, entre o racionalismo e o empirismo. Ele está falando, não, por toda essa revolução e por ter um foco no sujeito que vai ao objeto e não ao objeto em si, como era, né, ele consegue fazer a conciliação entre empirismo e racionalismo. Beleza, gente? É isso aí. Tem mais Kant depois. Muito obrigado. Um abraço.